Olá, viajante! Está passando pelo Rio de Janeiro? Que tal sair do óbvio? Eu sei que quando a gente fala de Rio, todo mundo já lembra automaticamente do Cristo, né, de Copacabana, do Pão de Açúcar, mas as belezas do estado, elas não se concentram apenas na capital. E, na verdade, né, o Rio de Janeiro ele tem muito a oferecer e que com certeza não cabe em uma viagem só. E o destino que eu vou apresentar para vocês hoje combina frio, história, belezas naturais, paz e uma bebida que todo brasileiro gosta. Ficou curioso? Então vem comigo conhecer o Vale do Café. Você sabia que existe um lugar no Brasil onde o tempo parece ter ficado parado no século XIX? Sim, esse lugar existe. E que parece que a gente está tendo uma viagem no tempo. E certamente as cidades que compreendem o Vale do Café traz essa memória. Mas antes de eu contar para vocês tudo de bom que tem lá no Vale, né, eu preciso contextualizar para vocês entenderem a importância desse local, tanto para a história do Brasil quanto para a gente, né, que vem se interessar e conhecer e se deliciar com tudo de maravilhoso que tem lá. Primeiro de tudo, né, o Vale do Café era conhecido como Vale do Paraíba, certo? Que fica no interior do Rio de Janeiro e eram localidades que estavam cercadas pelo Rio Paraíba do Sul, né? E foi lá, né, nessa região serrana, no interior do Rio, né, que primeiro começou o cultivo do café em grande escala, né? A gente sabe que o café ela não é uma planta natural do Brasil, porém foi no Vale do Paraíba, né, que tudo começou a se encontrar, né? Aquela coisa, a fome com a vontade de comer. E, gente, o café, ele acabou se tornando, né, durante o século XIX, o maior produto exportador do Brasil. Lembrando que o Brasil ele estava nessa, sabe, transição, né, de colônia para o império. Mas o café mesmo, ele é símbolo do Império Brasileiro, é símbolo da monarquia, né? A produção do café ocorreu justamente durante o reinado, né, do Dom Pedro I e principalmente do Dom Pedro II, né, que a gente vê muito nos livros de história. Inclusive, nessa lembrança da monarquia brasileira, está muito presente nessas cidades antigas, né, do Vale do Café. A gente vê muito retratos do Dom Pedro II, brasões, a Princesa Isabel, Conde d'Eu, né? Então a gente consegue ter esse vislumbre, né, de como era o Brasil, monarquia, né? Porque há muito tempo a gente é república, mas a gente tem essa curiosidade, não é assim? Então o café ele passou a ser um produto muito vendido, muito consumido, tanta riqueza, né, que formou-se então os denominados barões do café, né, que eram proprietários de grandes fazendas que produziam esse café, né? Vale lembrar também que toda essa riqueza, ela também tem seu lado triste, né? Porque quem plantava o café, quem colhia, quem fazia todo o processo era, obviamente, em mão de obra escrava. Então, o Vale do Paraíba, ele é enorme, tá? Ele compreende não só essas cidades do Rio, onde começou a prosperar o café, né? Mas como também cidades interioranas da fronteira, né? De Rio e São Paulo. Inclusive, o café encontrou seu lugar em São Paulo, né? Nos tempos áureos do século XIX e XX, né? O café ele já estava sendo muito produzido também em grande escala também em São Paulo. Mas, né, a denominação turística de Vale do Café, ele só compreende 15 municípios do interior do Rio, sendo as sedes principais, as cidades mais conhecidas como Vassouras, Valença, né, e o seu distrito conservatório. O que é que tem de bom no Vale do Café? Primeiro de tudo, né, é um destino que é principalmente para quem gosta de história, né, para quem gosta de paz, daquela sensação boa, de tranquilidade no interior, aquele friozinho gostoso. E sério, gente, muitas pessoas nem sabem que existe, né, esse ponto turístico dentro do Rio de Janeiro, e quando viram, né, meus stories, eu falando sobre, as pessoas simplesmente se enganaram, porque é muito lindo. E, sinceramente, é um dos destinos que eu mais gostei de conhecer. A sensação que a gente tem dentro da cidade, né, que eu fiquei apenas em Vassouras, mas a sensação que eu tive lá era realmente de uma paz absurda, né, não dava vontade nem de voltar para casa, porque tudo era muito acolhedor, sabe? E eu, com certeza, tive muitas memórias boas construídas lá no Vale do Café. Então é um destino para quem realmente quer fugir da badalação, né? E, né, gente, estar longe daquela coisa chata de locais muito populares, né?
que aqui a gente não vai ter aquela coisa, né, de locais muito cheios, a gente quer tirar uma foto, não pode, porque tem muitas pessoas ao redor, né, tudo muito caro, que é o que acontece na capital do Rio de Janeiro, né, porque o Rio é muito popular, mas aqui no Vale é tudo muito tranquilo, você pode andar à vontade pela cidade, sabe, é uma cidade muito tranquila também com relação à segurança, né, tem aquela tranquilidade que a gente não vê em outros lugares, sabe? E também o precinho, né? Eu achei tudo muito em conta em Vassouras, né? Para ser um lugar turístico, tava um preço super bacana, né? E é justamente pelo fato das pessoas não conhecerem tanto o Vale do Café, né? Que ainda preserva essas coisas boas, né? Da gente visitar locais diferentes, que é justamente a gente ter boas memórias, ver belas coisas, né? E gastando pouco, na verdade, assim. Vale ressaltar, né, que a cidade de Vassouras e Valença, elas ficam cerca de 120 quilômetros da capital fluminense, tá? Para chegar até lá, você encontra tanto ônibus, né, interestadual que faz, né, em alguns horários específicos esse traslado, né, como também vai Uber para lá, tem transfers, né, que te levam também para lá. No nosso caso, a gente contratou um transfer super gente boa, né, que fez aí essa passagem pra gente, né, e vale super a pena, sinceramente vale super a pena, porque a paisagem que a gente vai conhecendo no caminho, né, já adentrando ali a parte serrana do Rio de Janeiro, que não é a mesma de Petrópolis, tá, eu devo ressaltar aqui para vocês, apesar de ambas passarem ali pela Via Dutra, mas não é esses caminhos separados, e só aquela paisagem que a gente vê, sabe, já dá assim um colírio para os olhos, enche os nossos olhos, e é muito gostoso lá, porque como é parte serrana, a gente já vai esperar um clima agradável, né, especialmente no inverno, né, agora em julho, a gente encontrou temperaturas de até cerca de 12 graus. E sério, gente, eu quase morri de frio em algumas noites lá hospedada, gente, muito, muito frio mesmo. Eu não tinha pego ainda, porque eu sou do Nordeste, obviamente as temperaturas são mais altas, né? E eu ainda não tinha pego temperaturas tão baixas ainda na minha vida, então foi uma experiência, gente, uma experiência mesmo. Tanto em Vassouras quanto em Valença, né, a cidade inteira parece sobreviver do passado, né? Preservando casarões antigos, né, que dão todo aquele charme de arquitetura que infelizmente não possuímos mais, né, dessa arquitetura horrível que a gente tem hoje, muito igual, todo mundo igual, né, e simplesmente monocromática, e também memórias, né, de quando ali era uma das regiões mais ricas do Brasil. Porém, os principais atrativos não estão dentro da sede das cidades. Eu estou falando das fazendas bicentenárias que são preservadas, né? Nós temos muitas fazendas lá na região do Vale do Café, porém nem todas são abertas à visitação. Em Vassouras, né, há pelo menos 5 fazendas que abrem as portas para o público, né, para o turista conhecer. As mais conhecidas, né, são a Fazenda Cachoeira Grande, São Luís da Boa Sorte e Santa Eufrásia. As fazendas de Valença, por exemplo, né, só para vocês terem uma noção, elas serviram até de locação de cenas para novelas de época, né? Eu tô falando da Fazenda Florença e Vista Alegre. E o que é que tem de bom nessas fazendas? Gente, olha essas filmagens, né? Não são as coisas mais lindas que vocês já viram? É maravilhoso, gente. Tanto essas fazendas, elas preservam, né, a arquitetura histórica do lugar, como também os móveis antigos, né? Parece que ali está guardado, simplesmente congelado no tempo, né, de quando elas eram produtoras áureas do café, né, do modo de vida das pessoas do século XIX aqui no Brasil, né? E toda aquela vegetação da Mata Atlântica ainda preservada. Então, nos dá ali, além de história, também belas paisagens, né? E é muito curioso, porque cada móvel daquele, cada cômodo daquelas fazendas, elas contam uma história, né? Inclusive, a São Luís da Boa Sorte, além da fazenda já ser um grande museu, lá também tem o Museu do Café, né? Que ajuda a gente conhecer todo o processo da fabricação, né? Lá eles produzem um café especial, inclusive eu trouxe para cá pro Ceará e, gente, é uma delícia, vocês não terem noção. E a gente vê, né, os cafezais, como é que é colhido, o processo da purificação, secagem e o modo de preparo do café, além também de contar a história, né, do povo africano, que muito ajudou, né, o Brasil prosperar e também muito contribuiu para essa cultura riquíssima que a gente tem, né, e lá mostra as senzalas, também toda a cultura mesmo que eles trouxeram até nós, como é que eles viviam naquele ambiente, enfim, resistência
também tem lá, né? Porque nem tudo era só riqueza, luxo, mas também tem uma história de dor, de muita luta e, claro, de sobrevivência, né? E, gente, um detalhe importante, né? Essas fazendas, apesar de elas serem abertas à visitação, aqui vai a primeira dica do viajante de hoje. Para conhecer essas fazendas, precisa agendar, tá? Principalmente, né, algumas como, por exemplo, São Fernando, né, Fazenda do Secretário, que é lindíssima, possui jardins maravilhosos, mas infelizmente não estavam abertas ao público quando a gente foi, né, eu entrei em contato com os proprietários dessas fazendas, né, lá em Vassouras, a Cachoeira Grande e a São Luís da Boa Sorte sempre estão recebendo, né, visitantes, tem os horários de visitação, né, que você pode até conciliar, né, a visitação de várias fazendas em um dia só, né, mas precisa você entrar em contato com eles, agendar a sua visita, porque eles anotam, né, o nome das pessoas que estão, né, visitando naquele dia, você recebe uma pulseira, então é tudo muito organizado, sabe, você não pode só chegar lá e pedir para entrar, não, você tem que avisar com antecedência e pagar uma taxa, né, que eles exigem lá de visitação. E a São Luís da Boa Sorte, ela tem um horário aberto, né, somente pela manhã, né, às 10 da manhã. E a visitação, ela dura em torno de uma hora um pouquinho, e vale a pena, gente, toda a experiência. Eu vou deixar aqui os valores, né, atuais do valor de entrada, né, de cada uma dessas fazendas. O chato que eu achei, né, é porque realmente a gente quer conhecer o máximo possível que a gente, né, quer, né, porque são muitas coisas realmente muito curiosas, a gente quer conhecer o máximo possível, mas infelizmente, né, nem todas essas fazendas elas têm um guia, né, para ali acompanhar, né, estar ali lhe contando toda a história, e nem todas elas têm um horário que dê para conciliar várias, né. Por exemplo, a maioria delas só abre a partir das 10. Então, tipo, todo mundo abre no mesmo horário, entende? Devia haver ali uma divisão para que o turista ele possa ter a oportunidade de conhecer o máximo possível, né? Então, você já vai sabendo que se você quer conhecer o máximo, né, de fazendas possíveis, separa aí no mínimo uns 3 dias. É preciso se locomover da sede para essas fazendas, né, que você pode fazer contratando um táxi local. Lá também funciona 99, né, que com certeza traz os valores bem mais em conta, dependendo do horário que você vai, né. Então, você precisa realmente estar com uma agenda mais flexível para poder conhecer tudo, certo? Mas nas próprias cidades, elas também têm atrações turísticas. Vassouras tem o Museu do Cazuza, né, que é maravilhoso. É um museu pequeno, né, ainda faltam muitas coisas sobre a história do Cazuza, mais acervo, né? Mas lá não só conta a história desse grande músico, mas também da família dele, né? A família dele era de Vassouras, então é por isso que o museu dele tá lá, né? É um casarão da família dele. Então tem lá os discos, objetos pessoais, né? Realmente para quem ama Cazuza é um prato cheio, sabe? Fora a igreja, que é bicentenária, os casarões ali ao entorno, nós temos também a estação ferroviária com um trem, né? Maravilhoso, preservado ali. O Museu Vassouras, né? Que vai falar um pouco mais da cultura do Rio de Janeiro, e o melhor deles, né, a Casa da Era. Gente, a Casa da Era é magnífica. Fica pertinho ali do centro, né, de Vassouras, você pode ir a pé, inclusive. A gente vê de fora, a gente não dá nada, né, por aquela casa. Gente, mas será que é só isso? Mas simplesmente lá, né, nós temos Eufrásia Teixeira Leite, que foi uma das mulheres mais importantes do Brasil, né, inclusive a primeira a investir na Bolsa de Valores, pra vocês terem noção, né, ela era muito à frente do tempo dela, um exemplo para nós mulheres, e ela fazia parte desse cenário, né, do café, porque o tio dela era o Barão de Vassouras, o mais importante do lugar, e o pai dela também era uma pessoa de muita influência. Então a Casa da Era era a casa dos pais dela, e onde ela e a irmã dela viveram a sua vida inteira. E lá na Casa da Era, né, há tudo preservado, porque ela deixou no testamento dela, ela não se casou, ela não teve filhos, tá? E ela deixou aquela casa para os vassourenses, né, que ali virasse, né, um centro de exposição, um museu, né, para que a história da família dela ficasse preservada, e realmente está tudo do jeito que ela deixou, né? Inclusive a gente está fechando as portas porque logo em breve nesse ano vai começar umas reformas,
muito necessárias, inclusive, né, para deixar um ambiente mais agradável, bonito e preservado para os próximos turistas que aparecerem lá. Inclusive, alguns até podem chegar lá e encontrá-la fechada, né, que é uma pena, mas é por uma boa causa, na verdade, assim. Então, lá é muito interessante, né, porque tem toda a história dela, da família dela, os móveis do jeitinho que era do século XIX, tá? E não só isso, porque eu disse, né, que a gente não dá nada por ela, que a gente acha que é só uma casa, mas não. Lá tem uma floresta preservada de Mata Atlântica, tá? A gente pode andar por essa floresta dentro, e dentro dessa floresta, além de plantas nativas, que a gente jamais pensava que ia conhecer na vida, nós temos também o interessante túnel do amor, né? Porque foi plantado ainda no século XIX alguns bambus, né? Para poder refrigerar a casa, né? Inclusive a casa da Era é chamada por conta da planta Era, que reveste toda a parede da casa, né? E lá era uma maneira que eles pensaram de tapar o sol, né? Fazer uma refrigeração natural. E aí os bambus eles cresceram, né? Em torno de um túnel. E reza a lenda, né, que quem passa pelo túnel, atravessa o túnel, vai encontrar o seu grande amor, né? E para quem já é casado, noivo, namorando, vai ficar com o seu querido para a vida inteira. E aí é claro que isso é uma lenda, mas encontramos um casal, né, que é a prova viva dessa lenda, né? Eles se conheceram lá na casa da Era, ele pediu ela em casamento lá, e hoje, né, eles estavam ali voltando para mostrar para a filha o local onde eles se conheceram. Legal, né, gente? É uma experiência incrível. Com certeza vocês vão amar, né? Inclusive, muitas dessas fazendas, gente, eles dão degustação do café e é uma experiência maravilhosa, né? A gente sente realmente que o tempo não passou e é uma outra experiência de vida, né? De como viver a vida. E ao pôr do sol, né, quando já estiver no finalzinho do dia, não deixe de passar no Mirante Imperial, né, que você vai ter aí uma das visões mais lindas da sua vida, a cidade toda lá embaixo, todas as montanhas, os morros ali, né, ao redor, parece aquelas cenas de quadro, sabe, que a gente vê em pinturas e jamais pensa que aquilo ali é verdade. Em Valença, né, que é uma cidade vizinha, mais ou menos cerca de 40 minutos ali de Vassouras, você também vai encontrar diversos casarões preservados, né, muitas belezas naturais. Então, enfim, vale a pena conhecer tudo, né, e é uma experiência que com certeza não pode faltar na sua vida de viajante e que você vai amar, certo? Porque o Vale do Café é muito mais do que um conjunto de belas fazendas. É um lugar onde convive o esplendor da arquitetura imperial, a riqueza que transformou o Brasil, a memória de um passado que também nos convida à reflexão sobre a escravidão e suas consequências, e visitar a região é conhecer de perto um dos capítulos mais importantes da história brasileira e entender como o café ajudou a moldar a economia, a cultura e a sociedade do país. E se você gostou desse vídeo, né, quer saber mais sobre o Vale do Café, não deixe de comentar aqui embaixo, né, pergunta o que você quiser. Depois eu farei um vídeo mais na frente, né, te mostrando aí todo o roteiro, né, passo a passo do que você precisa saber. Mas se você já quer se adiantar, comenta aí, não deixe de curtir, compartilhar esse vídeo com outras pessoas, né, para ajudar aqui o projeto. Grande beijo, até a próxima, tchau!